Vamos lá, eu já acabei de dizer isto num outro e-mail, só que eu acredito que as pessoas que veem isto não são propriamente as mesmas pessoas que leem os e-mails, são públicos diferentes. Então eu vou repetir aquilo que eu já disse por outras palavras no e-mail, mas desta vez em formato aqui de conversa de YouTube, está bem? O que é que se passa? Eu tenho dois tipos de perfis que acabam por consumir muito o meu conteúdo. Um deles é aquele perfil iniciante, aquele perfil que ainda não está a faturar e está à procura de saber mais. Pronto, esse é o perfil número 1. E depois temos o perfil número 2, que é um perfil de pessoas com bastante expertise dentro do digital, tá? Aquele perfil que quem está no início pensa que vai estar aqui, que é aqueles top players, esses top players, por norma, não costumam consumir este tipo de conteúdos. Tá? Infelizmente, porque é muito técnico, eles não têm muito tempo, então acabam por não ver. Estão ocupados a fazer escrituras e a fazer outras coisas que dão realmente mais rendimento. Então, para ti que estás numa fase inicial, lembra-te que esse é um diferencial teu, essa é uma mais-valia tua. Todas as pessoas que estão numa fase inicial pensam que não têm nenhuma vantagem competitiva relativamente ao pessoal que já está lá mais na frente. Mas é errado. E estes vídeos e esta coisa que estou a acabar por te dizer agora é uma demonstração mesmo disso. Ou seja, as pessoas que têm mais faturação, as pessoas que têm mais escrituras não conseguem ter disponibilidade de tempo para estar aqui a ver isto. Então o que é que eles fazem? Contratam outras pessoas que têm essa expertise para fazer isso por elas. Parece-me correto, mas ao mesmo tempo é uma desvantagem, porque elas não sabem fazer. Se elas não sabem fazer, elas não sabem se estão a delegar bem ou não. Concordas comigo? Pronto. Então, hoje vamos falar aqui para os consultores que estão numa fase mais inicial. Eu acredito que seja a maioria do pessoal que esteja aqui a ver este vídeo, está bem? O pessoal que está numa fase inicial, como não tem dinheiro para investir, como provavelmente não tem muito dinheiro para investir, não dá para delegar as tarefas de marketing, o que é que ele tem de fazer logo numa fase inicial? Aprender a fazer. Porque é que a maioria das pessoas não faz? Porque elas sentem-se inseguras, tá? As pessoas compram porque sentem-se, eles compram segurança, não é? Querem comprar algo e saber, ter a certeza que está a ser bem feito, porque têm muita esperança neste novo negócio. Então elas fazem esse movimento, que é um movimento contrário ao que eu recomendo. Se estás numa fase inicial, se tens pouco investimento ou pouco dinheiro para investir, tu tens de aprender a fazer. Até porque depois, quando começares a faturar mais, vais ter de delegar e depois ao delegar, estás a delegar com conhecimento de causa. Estás a delegar e estás a saber se aquilo realmente vai ser bem feito ou se não. Se a pessoa que estás a delegar está a fazer errado. Ou se a pessoa que estás a delegar está a fazer certo, mas mesmo assim não tem resultados. Portanto, é importante conseguir analisar essas coisas. Tu que estás numa fase inicial, vais ter de aprender a fazer. Agora, quando as pessoas pensam em aprender, elas pensam no seguinte: eu vou ter de passar muitas horas a estudar. E eu acho que sim, é necessário passar as horas a estudar. Tens de aprender com o percurso das outras pessoas, com as dicas das outras pessoas que estão no terreno, que fazem todos os dias a mesma coisa, todos os dias estão imersos aqui no marketing digital. Acho que faz todo sentido, mas tu aprendes muito mais a fazer. Então, vai ser um ciclo constante de estudar e aplicar, estudar e aplicar, estudar e aplicar. E se eu fosse a dar percentagens a tempo investido em estudar barra aplicar, eu diria que era 80% aplicar, 20% estudar. Então o que é que tu vais fazer? Noites barra tempos livres, tu vais ter de estudar. O que é que eu digo isto? Porque não dá para aplicar, não é? Tu és consultor imobiliário, a partir de não vais estar a fazer chamadas fora do horário comercial, que pá, não fica muito bem, estás a ligar à meia-noite a uma pessoa, né? Mas podes perfeitamente estar a estudar essa hora. Então, naqueles momentos mais noturnos, eu acho que é os momentos que o telemóvel está mais desligado, estás tudo mais calmo, é bons momentos para estudar, tá? Estás mais calmo, etc. Mas no horário comercial tens de aplicar aquilo que estudaste à noite, tá? Por exemplo, vou pegar aqui na minha rotina, exemplo prático. Se tu estiveres em deslocação para ir para visitas, se estás no trânsito, eu acho que é um bom momento para estudar o quê? Não é? Vais estudar livros, não é? A não ser que não conduzas, vais no metro ou do autocarro, aí dava para estudar em formato de livros. Mas por norma, o pessoal o que é que faz? Audiobooks, podcasts, então videoaulas, também dá para fazer isso.
Tu pegas nesses tempos mortos e aproveitas para estudar. Mas estudar e só saber a teoria é uma parte. Tu vais aprender mais na aprendizagem. Vais aprender mais, muito mais na aprendizagem. Então, para além desses estudos, através destes formatos aqui, tu vais ter de aplicar. Tá? E vais ter de aprender o quê? Se estás numa fase inicial, e este vídeo é mais para consultores que estão numa fase inicial, tu vais ter de aprender tudo. Tu pensas que as outras pessoas não sabem nada e tu tens a sensação das outras pessoas atingiram aquilo que atingiram porque talvez tiveram sorte, porque talvez tiveram cunhas, porque talvez os astros estavam todos alinhados e eles conseguiram fazer acontecer. Mas a verdade é que temos de ser muito mais humildes e perceber que nós não sabemos aquilo que a outra pessoa sabe. Então, o mais provável é que quando olhas para um colega que já tem muito mais resultados, é que ele tenha muito mais recursos, que ele tenha muito mais skills que tu. Tá? E por vezes são soft skills, tipo saber comunicar, saber falar, saber conversar, saber conseguir conectar com a pessoa que está do outro lado, ter empatia, etc. E por vezes são skills que são mais fáceis de aprender, porque algumas pessoas pensam que soft skills são fáceis de aprender, na verdade não. As mais fáceis de aprender são as coisas mais técnicas, que é com um processo, 1, 2, 3, 4, 5, fazes isso em sequência e vai dar tudo bem. Soft skills, tipo aprender a comunicar, não é tão transparente assim, não é tão matemático assim, tá? Então, essas skills técnicas, tu vais ter de ter. E se tu estás a começar, tu não sabes aquilo que tu não sabes e tu não sabes de muita coisa, tá bem? Então, provavelmente tu para começares vais ter, por exemplo, saber como é que tu fazes publicações nas redes sociais. Como é que tu crias um perfil nessas redes sociais prontas para um negócio, que não é a mesma coisa que um perfil no Facebook, uma página no Facebook é diferente. Como é que tu crias uma página de Instagram? Portanto, criar pelo menos essas redes sociais e depois vais ter de perceber tecnicamente como é que tu vais publicar nas redes sociais. Por exemplo, o rácio de uma foto, um Reels que é em formato de vídeo, tem de ser formato vertical, mas se for um vídeo para o YouTube já tem de ser em formato horizontal. Portanto, perceber o básico da plataforma, tu vais ter de perceber para conseguir só publicar o formato no tamanho correto, na duração correta. Portanto, vais ter de aprender essas pequenas coisas. Pois, tu, ao aprenderes a publicar, vais ter de perceber que, ok, mas se eu for publicar uma imagem, eu preciso de editar essa imagem. Se eu for publicar um vídeo, eu preciso fazer a edição desse vídeo. Se eu for publicar um vídeo, para além da edição, eu tenho de gravar. E para gravar, eu tenho de perceber que existem a luminosidade, que existe a qualidade do áudio, que existe a qualidade do meu gancho inicial, que existe a qualidade do meu roteiro, que existe a qualidade da minha oratória. Portanto, tu começas-te a mergulhar e começas pelo início, talvez que seja as redes sociais, no que diz respeito ao marketing digital, vais-te aprofundando e vais vendo que isto é infinito, nunca mais acaba. Porque tu tens tantas coisas para melhorar, tens tantas coisas para aprender, tu não fazes ideia. Então, quando eu comecei este projeto, por exemplo, do Novo Caminho, o pessoal lá não sabia do que não sabia. Não tinha noção do que era necessário, por exemplo, para vender. Das skills que eram necessárias para vender. Os processos que eram necessários para vender. O pessoal não tinha noção de nada. E tu provavelmente estás nessa fase. Agora, muitas das vezes nós somos super orgulhosos e não queremos admitir isso. Pensamos que o outro conseguiu, nós olhamos para a parte externa do outro, não vemos tudo aquilo que ele sabe, todas aquelas competências, todas aquelas horas que ele foi gastando, né, a melhorar, a aprimorar aquela competência e pensamos que estamos no mesmo nível, porque somos todos humanos. Ele veste-se bem, eu visto-me bem, ele é bonito, eu sou bonito, estamos todos de igual forma. Quando na verdade não. O outro já teve de estudar muito, o outro já teve de aprender muito, o outro já teve de fazer muito e tu ainda não sabes nada. Então, tu vais ter de aprender as redes sociais, o básico do básico, que é fazer os perfis e publicar nos perfis, e depois vais ter de saber um bocadinho de copy. Tu vais ter de fazer anúncios, tu vais ter de saber fazer email marketing. Para saberes de email marketing, vais ter pelo menos saber o básico do básico dos funis. Portanto, não é tão simples assim. Isso tu vais ter de aprender, tá bem? Agora, este vídeo não é feito para te assustar, que aí é muita coisa e por norma as pessoas quando estão confusas não fazem nada, procrastinam, não é? Essa é que é a realidade. Aquilo que eu te quero dizer é que faz parte do processo, aprende uma coisa cada vez e tu vais ver que lá na frente não é assim tão complexo quanto isso.
tá? É quase como conduzires. No início tu tens de estar super atento porque é as mudanças, é os piscas, depois é o ponto de embreagem, depois os carros todos, mais os sinais, mais as pessoas que andam na rua, etc. E de repente tens, sei lá, um ano dessa competência e já estás a fumar, a beber ao mesmo tempo e a conversar com todas as pessoas, não vais ao telefone e fazes isso na boa e não acontece nada. Pronto, é um bocado exemplificar um exemplo um bocado estúpido, mas para te dizer que funciona assim da mesma forma. Tu vais ver as redes sociais, vais ver que aquilo é complexo, mas depois fazendo dia após dia, aquilo fica simples, tu consegues fazer sem sequer pensar e passas para um nível a seguir de complexidade. Portanto, esses passos a dar são super necessários. Agora, o que tu não deves fazer é chegar lá e contratar um serviço super caro. A não ser que tenhas investimento, né? Há pessoas que vêm de outros negócios, têm outros investimentos, têm outros rendimentos de outras fontes e querem entrar em tudo neste mercado. Isso é um caso à parte. 90%, 95%, sem a chutar uma percentagem, das pessoas que entram nem sequer têm uma reserva para aguentar, tipo 6 meses. Tá? Então, o que é que elas têm de fazer? Aprender, e aqui no aprender, estudar, aplicar, e consegues estudar sem ter de investir muito dinheiro. Por exemplo, temos aqui uma dica para ti: tens o Udemy, que é um site de infoprodutos que é barato, portanto tem lá imensa coisa de diferentes produtores, não é? Portanto, tu consegues chegar, entrar lá, ou então tens mesmo o YouTube, que é gratuito. Podes não ter um passo a passo tão delineado, mas dá para ir aprendendo e ir aplicando. Aprendendo, aplicando. Não te preocupes, numa fase inicial, tu estás a aprender essas competências todas. Provavelmente não podes ter assim, grandes resultados, mas isso faz parte do processo, não é? Tipo, tem de existir aqui uma certa gestão de expectativas e, sendo super sincero contigo, nós idealizamos uma coisa que com poucos meses, metendo muito esforço, que vamos conseguir alcançar, quando na realidade todas as coisas acabam por demorar muito mais tempo do que aquilo que nós estávamos a pensar e acabam por ser muito mais difíceis. Então acabamos de ficar um bocado desiludidos com os resultados para o esforço que nós estamos a colocar. Mas deixa-me dizer que depois, lá na frente, passando esse período, essa fase, tudo torna-se mais fácil. Porque tu já tens muitas competências, fazes o efeito de bola de neve, acabas por ter clientes que vêm através de indicações, não através do teu esforço ativo de marketing ou esforço ativo de vendas, de prospecção, e acaba por ficar tudo bem. Mas é preciso passar por esse deserto, digamos assim, e é preciso ter força para passar por esse deserto. Agora, aquilo que eu te queria dizer por aqui, a mensagem principal deste vídeo é: não contrates algo caro se estás numa fase inicial. Aprenda a fazer por ti próprio. Se necessário, em vez de comprar serviços, compra consultorias, pessoas que te ajudem, estão ali contigo a fazer na hora, para que tu consigas aprender e não fiques dependentes de terceiros para fazer coisas básicas para o teu negócio, como por exemplo geração de leads, está bem? Esta é a minha dica no vídeo 2, espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, dá um like, subscreve o canal e a gente se vê no próximo. Obrigado.